Complicações do uso da nutrição parenteral prolongada. Infecção de corrente sanguínea associada ao uso de catéter venoso central. A infecção de corrente sanguínea associada ao uso do catéter venoso central é uma das principais causas de mortalidade nos pacientes com síndrome do intestino curto e deve ser prontamente reconhecida e tratada. A eclâmpsia é definida pela cultura positiva do mesmo germe em ambas as amostras coletadas simultaneamente de catéter venoso central e sangue periférico, sendo a cultura do catéter venoso central positiva superior a 2 horas antes de sangue periférico. Diante da presença de febre, letargia ou ilho adinâmico, deve-se suspeitar de eclâmpsia, e hemoculturas do catéter venoso central e do sangue periférico deverão ser coletadas simultaneamente. Em seguida, deve-se iniciar o tratamento com antibióticos de largo espectro pelo acesso central, até o resultado negativo da hemocultura após 48 horas ou resultado positivo direcionado por antibiograma. Na prática clínica, muitas vezes, não se consegue coletar hemoculturas dos dois sítios, porém é importante não retardar o início da antibioticoterapia. A antibioticoterapia empírica engloba penicilina antipseudomonas, cefalosporinas de terceira e quarta gerações ou carbapenêmicos para cobertura de germes gram-negativos e pseudomonas, alguns deles provenientes de translocação bacteriana. A vancomicina oferece cobertura contra Staphylococcus, inclusive contra os resistentes à meticilina e os coagulase negativos, muito presentes nesses pacientes. Em pacientes com quadros sépticos persistentes e bacteremia, febre, hipotensão ou trombocitopenia, recomenda-se a remoção do catéter, bem como em pacientes com hemoculturas seriadas persistentemente positivas apesar do tratamento com antibióticos ou antifúngicos. Nesses pacientes, somente deverá ser passado novo catéter venoso central após a negativação da hemocultura, em um período de 72 horas, para reiniciar, então, a nutrição parenteral. Em caso de infecção fúngica do catéter, deve-se remover o acesso e pesquisar a disseminação para válvulas cardíacas. O exame oftalmológico e o ultrassom abdominal completam o screen para uma possível disseminação fúngica. Os pacientes com síndrome do intestino curto, em uso de catéter venoso central e nutrição parenteral prolongada, apresentam risco de eclâmpsia de 1,5 a 2 vezes superior em relação aos demais pacientes sem síndrome do intestino curto. As taxas de eclâmpsia, na síndrome do intestino curto, podem chegar a mais de 10 episódios 1000 dias de catéter, porém a meta a ser alcançada é abaixo de 1000 dias de catéter. A eclâmpsia é a causa mais frequente de trombose dos acessos venosos. A utilização de LOC, solução de manutenção para manter o catéter venoso central fechado durante as pausas da infusão da nutrição parenteral, pode auxiliar na prevenção de eclâmpsia. As soluções utilizadas são etanol 70% e Tauroloc, sendo a última uma solução de aminoácidos que penetra no biofilme do catéter, destruindo bactérias resistentes aos antibióticos, mostrando-se um bom agente antimicrobiano profilático. Outra infecção frequente em pacientes com síndrome do intestino curto é a do sítio cirúrgico junto ao local da tunelização do catéter, podendo se manifestar com hiperemia e drenagem de secreção purulenta pelo sítio de saída do catéter. Recomenda-se a coleta de SAB da secreção para direcionamento de antibioticoterapia tópica. A seguir, deve-se iniciar antibiótico tópico e, se não houver resposta, iniciar antibiótico sistêmico, principalmente se houver febre. A remoção do catéter estará indicada quando não houver resposta ao tratamento sistêmico. As infecções do túnel do catéter ou tunelites ocorrem quando a infecção do local de saída se estende para o espaço subcutâneo, sendo indicação para a substituição do catéter venoso central, em decorrência de sua má resposta à terapia antimicrobiana sistêmica. Tromboses dos acessos venosos. As tromboses dos acessos venosos associadas ao uso de catéter venoso central estão fortemente relacionadas à sepse e à alta osmolaridade da nutrição parenteral, e são frequentes nos indivíduos com síndrome do intestino curto e muito mais comuns em pacientes com infecção associada ao catéter. Estudos demonstraram que até 50% das crianças com catéter venoso central de longa permanência têm trombose associada ao acesso central, e a metade dos casos é assintomática.
Sintomas clássicos, como dor, edema, eritema, calor local e dor à palpação, além do desenvolvimento de efeitos colaterais, estão presentes em apenas 12% dos pacientes com trombose comprovada. Indica-se o tratamento com heparina de baixo peso molecular por um período de 6 semanas a 3 meses, dependendo da extensão do trombo e da resposta inicial ao tratamento. Os pacientes com fatores trombogênicos alterados têm indicação de seguir o tratamento por mais tempo. O uso de profilaxia para trombose em crianças portadoras de cateteres de longa permanência ainda não foi bem estabelecido.